Olá pessoal, estamos no nosso segundo vídeo. O primeiro vídeo simplesmente fez a apresentação da minha pessoa para vocês e alguma ideia sobre a proposta, né, o que vem a ser esse Clube da Dor. Mas hoje, nesse segundo, nós vamos explicitar mais, com mais detalhes, a proposta em si. O que vem a ser o Clube da Dor, o que ele significa, qual é a intenção nossa por trás disso, por que a gente se mobilizou para fazer isso, né? E porque a gente está tentando esse caminho e está convidando vocês que possam se interessar a participarem do clube. Bom, a primeira coisa, que é um conceito que eu acho que ninguém vai negar, é que a dor é alguma coisa comum a tudo e todos. Eu até acho que não é uma questão simplesmente dentro da lógica do humano, não é algo exclusivo para o ser humano. A dor é a realidade do universo. Tudo depende de como a gente entende o que vem a ser essa dor. Se nós partirmos do princípio que a dor primeira, a dor básica, é a dor da impermanência, do não controle, a dor do você não encontrar a si próprio, porque você é processo de transformação. Tudo em você é deixar de ser e renascer, deixar de ser e renascer. Tudo na natureza, assim como conosco, é sempre diferente. Em cada momento, nossas células se renovam, novas surgem, outras se vão, e esse processo de nascer, morrer é que faz a vida ser. Sem esse oscilar, né? Vamos dizer assim, que é uma oscilação, uma onda. Então existe um decrescer que depois chega ao seu fundo de poço, depois se renova, e essas baixas, essas elevações é que nos dão essas oscilações e nos dão muita insegurança, porque a gente não tem certeza do amanhã, você não tem certeza de absolutamente nada. As coisas são sempre uma grande aventura. A gente tenta, né? Tudo do humano parece que é a vontade de buscar formas de controlar, seja lá o que for a nossa vida, tudo, os outros, né, o que é muito pior, e o nosso entorno. E a nossa angústia, a nossa ansiedade existencial, que é a ansiedade talvez da existência, principalmente quando existe uma insegurança muito consciente e um medo desse processo. Porque o medo do processo que é nada mais do que o medo do desconhecido, o medo do corte, o medo do fim, né? Eu acho que o problema maior nosso, dos homens, é o medo de um fato incontestável, a nossa finitude. Nós vamos deixar de ser. Assim como acontece conosco enquanto pessoas individuais, acontece com tudo. Tudo também na nossa vida, nós temos as nossas pequenas mortes, mas temos também os nossos pequenos nascimentos. A cada dia alguma coisa morre. Em nós, dentro de nós, nas nossas vidas, as coisas mudam, por isso que existe a transformação, e a transformação é um chamado para que a gente se renove, se readapte, isso é evolução. Mas o nosso olhar sempre fica na questão daquilo que se perde, não tanto daquilo que se tem como possibilidade nova de crescimento. Por isso que surge a questão muito forte em tudo da dor. A dor nos iguala, nós todos sabemos. Quando se fala dor, todo mundo entende. Eu não estou falando especificamente da dor física, porque essa é incontestável e essa está dentro de uma outra esfera. Estou dizendo a dor emocional, a dor psicológica, a dor de sentimento, a dor do afeto, né? A dor dos afetos, se quiser dizer dessa forma. Então eu diria que, independentemente de quem você seja, independentemente da nossa classe social, da nossa posição, da nossa consciência, nós sabemos que a dor é comum a todos. A dor não privilegia dentre nós. Então a dor nos iguala, sim? Esse que eu acho que é o ponto principal, que talvez já seja um primeiro momento de justificativa do porquê do Clube da Dor. Né? Partindo do princípio que tudo do humano, de certa forma, é fuga da dor. A gente busca nas religiões, a gente busca na sociedade, em tudo aquilo que ela nos oferece, formas e meios, né, de nos condicionarmos e buscar sempre alguma coisa que amenize, suavize ou supostamente possa nos garantir o não encontro da dor, a não vivência da dor, ou o fim da dor, ou pelo menos que ela seja
amenizado, né? Então, aqui a gente está tentando fazer um caminho oposto, depois a gente aos poucos vai explicando por quê. Então, na dor nós somos todos iguais, né? A gente pode dizer que sim, as dores são todas diferentes, porque tudo é sempre diferente dentro de nós mesmos, mesmo porque nada é sentido ou percebido da mesma forma, né? Todas as manhãs são manhãs, mas todas elas são completamente diferentes e nós somos diferentes também na apreensão que temos delas, né? Então a dor não privilegia entre nós, né? Ela de certa forma nos atinge diferentemente. Mas tem pessoas que têm mais recursos para enfrentá-la. Não importa. Isso não garante que ela esteja imune à dor. Pode diferenciar no tipo de dor, na profundidade, ou seja lá o que for, ou talvez na ideia de que você, tendo mais condições, você possa administrá-la ou controlá-la. Mas a gente sabe muito bem que não, né? Existe um limite e ela se impõe quando ela vem, ela é imperativa, né? Bom, então esse primeiro conceito que eu queria trabalhar com vocês também, de certa forma, já vai explicando a nossa razão maior. Primeiro, que a dor é o que nos iguala. Mas por ironia, eu poderia dizer que falar de dor é algo que todos entendem, todo mundo sabe o que é dor, né? Mas se por acaso ela, de certa forma, possa ser diferenciada, não importa. Você me fala da sua dor, mesmo que eu não tenha sentido a sua dor, eu serei alguém com capacidade de compreender. Serei alguém com capacidade de ter um sentimento empático, de saber o que a dor dói. Eu sei o que é a dor doendo, né? Porque a gente vivencia isso e não tem como não ter essa consciência, né? Ela é presente em todos nós. Então, se ela nos iguala, tem um aspecto muito interessante. Ela também nos diferencia. Talvez o que mais nos diferencie na existência enquanto humanos não é necessariamente o fato de termos ou não a dor, ou que tipo de dores nós temos, mas muito mais o como reagimos a elas, né? A nossa reação. O que fazemos frente à dor vai nos construindo e nos moldando na pessoa em que vamos nos transformando. Então, esse diálogo, que é tão relegado a segundo plano, do qual a gente foge em muitos sentidos, é o que nos constrói enquanto seres. Então a nossa tentativa, o nosso convite é fazer o jogo oposto. Vamos tentar olhar para esse diálogo com as nossas dores e ter mais consciência sobre elas, e vamos ter esse diálogo consciente e saber como é que anda esse caminho da construção de nós próprios, né? Porque se a dor é aquilo que nos funda enquanto seres, constrói a nossa estrutura, nos estrutura perante a vida, nos amadurece, nos traz muitos ensinamentos. Então esse ponto eu acho que é fundamental. Então mudamos de enfoque. Se é o que nos iguala, também é o que nos diferencia. E por ser algo que nos diferencie tanto, nos deve chamar a atenção, porque aquilo que nela traz, que nos diferencia, é o nosso modo de reagir a ela, o que fazemos a partir dela, como dialogamos com ela. Nós fugimos dela, nós olhamos para ela, tentamos entender o seu porquê, agora, por que entender o porquê dela, né? Fica até estranho, o porquê. Mas na verdade existe uma razão. Será que a dor é a dor? Ou é muito mais o nosso olhar sobre ela? Muitas vezes nós consideramos dor alguma coisa que vai de encontro às nossas ideias, né?
alguma coisa que confronta as nossas ideias, os nossos conceitos, os nossos valores, que muitas vezes estão, muitas vezes não, sempre estão de alguma forma marcados por preconceitos. Então, essa dor está surgindo para que a gente se flexibilize, para que a gente amadureça o olhar, para que a gente possa questionar as nossas posições, os nossos valores, os nossos condicionamentos, as nossas crenças. E, de certa forma, o que dói é a nossa negativa em nos movimentarmos, em abandonarmos visões cristalizadas. É um chamado à evolução. Eu acho que na raiz de toda dor sempre existe um certo chamado da existência. A vida nos chama por uma certa mudança. Uma mudança se torna necessária. Não importa o tipo de dor, ela nos mobiliza, ela nos obriga a, ou pelo menos ela tenta, né? Muitas vezes a gente faz tudo para a mesma coisa para ocultá-la, né? Vou dar um exemplo. Você tem o seu estômago doendo, então porque você comeu alguma coisa ruim, você pega e toma um remédio, não vou dizer o nome porque não é bom, né? Depois vão dizer que eu estou fazendo propaganda negativa sobre algum remédio desses que aparecem na televisão e que são até engraçados da forma como eles surgem, a ideia da propaganda, dos anúncios. Então você vê que a nossa tentativa é anular a voz da dor, né? E não tentar entender por que dói. Então o que você faz? Você comeu alguma coisa ruim e você toma um remédio para que o seu estômago não tenha essa reação de dor, de desconforto, de mal-estar. Ao invés de você se questionar, será que eu devo continuar comendo isto aqui? Será que o meu estômago não é sensível? O que será que deu errado? Porque talvez seja um chamado do seu próprio organismo para que você mude os seus hábitos. Eu estou dando esse exemplo muito básico, porque em outras esferas isso acontece até mais, nas esferas que são mais difíceis de serem exemplificadas, nas esferas das nossas relações, nas relações que estabelecemos com as pessoas, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, o fato de termos culturalmente esse condicionamento de rejeitar a dor faz com que a gente seja ausente do processo de consciência daquilo que possa nos emancipar. Porque a dor é um chamado, seja lá qual for, por mais terrível que ela seja ou radical, é preciso encará-la para entender-lhe a mensagem, para saber o que ela está querendo dizer. Depois você pode, isso não quer dizer que você tenha que aceitá-la e não reagir a ela, mas é preciso entender que mais do que enfrentar a dor ou fugir, ou colocar o remédio que apague a sua manifestação, porque você apaga a manifestação dolorosa do seu estômago, mas você não está acabando com o mal que está sendo feito ao seu corpo, se você não muda a sua forma de dialogar com o alimento. Se aquilo que você está comendo faz mal, é o seu corpo dizendo, olha, presta atenção, alguma coisa está errada aí. Não é? E não tomar um remédio que esconda essa manifestação de desconforto, mas continue o problema. Né? E é mais ou menos, eu estou dando esse exemplo, mas é mais ou menos o que a sociedade nos faz, nos tornando inconscientes, nos alienando de tudo, e de mil formas, né? O consumismo nada mais é do que uma forma também de compensação das nossas dores, dos nossos buracos emocionais, afetivos, psicológicos. Isso é manipulado por demais nas propagandas, a gente sabe disso, todo mundo sabe. Então é importante a gente tentar, em algum lugar, em algum espaço, abrir uma porta para que a gente possa questionar essa linguagem e tentar um caminho inverso. Por nós mesmos, né? Porque eu não estou aqui querendo ensinar ninguém, não. Eu estou dizendo qual foi e qual é, né? Porque eu também não estou livre de nada disso, não. Eu também passo por essas mesmas confusões, por esses mesmos conflitos, e eu preciso também de reforço. Eu estou tentando ver se alguém se sensibiliza com a proposta e tente se irmanar a ela, né? E nesse sentido, que esse alguém, não sei, que esse alguém se junte a nós aqui no Clube da Dor, né?
Vamos ver se vai ter alguém. Uma outra ideia que eu também queria passar, né? Que o fundamento então do nosso clube nada mais é questionar, primeiro, por que a dor dói? Por que ela me dói? Qual é a razão dela estar doendo? Quando não é uma dor física, é bom a gente saber. É uma dor afetiva, é a dor de um amor não correspondido, é a dor de uma frustração. Quais são as nossas dores? A dor de não correspondermos aos padrões. Será que se a gente começar a questionar, os padrões são os padrões inquestionáveis? Será que o problema não está nos modelos que a gente tem ideais e muito menos na nossa reação? Porque a nossa dor é porque a gente não empata com algum modelo. Será que o modelo é de fato, ou vamos dizer, esse congelado de ideais de comportamento, será que eles é que estão, vamos dizer, com uma posição de serem considerados como que divinos, que inquestionáveis, algo que você, como dogmas que você tem que obedecer, aceitar, e que nos escravizam e que ao mesmo tempo nos fazem doer e sofrer porque não empatamos com eles em nossa natureza, por exemplo? Então, o que dói de fato? Por que dói? Né? Esse questionar é mais ou menos o objetivo aqui do nosso clube, né? É como eu falei, são os nossos ideais, os nossos valores, as nossas expectativas. A gente é impregnado, desde que nasce, com uma série de ensinamentos que a gente incorpora como verdades absolutas, e elas não são. Tudo é processo histórico. Aquilo que nós acreditamos que são verdades incontestáveis, se você for analisar historicamente, você vai ver que em muitos momentos, em outras culturas, mesmo ainda hoje, as coisas são completamente diferentes. Então não é uma verdade universal. Será que então nós vamos, num lugar em que eu nasci num tempo histórico, eu morro de sofrimento aqui, mas se tivesse nascido em outro lugar, eu seria um indivíduo extremamente bem aceito, bem acolhido. Então, nós precisamos nos descolar disso e questionar, porque essas coisas são históricas, e elas, por serem históricas, elas são feitas pelos homens, e o que está por trás desses pseudos valores universais? O que os justifica para que você possa se submeter a isso e sofrer por não corresponder a isso? No fundo, acho que somos nós que estamos nos dando as dores por querermos abraçar esses valores, essas ideias, esses ideais de ser ou de comportamento, seja lá como for, como sendo inquestionáveis e como sendo os nossos também. Talvez mudar o olhar faça com que a dor deixe de ser, né? É uma das ideias. Isso tudo só pode acontecer se a gente amadurecer numa conversa. E também não é só falar uma vez que isso acontece. Existe um nível de compreensão que é o nível mais racional. Então, se alguém diz, não, logicamente eu entendo, mas existe a compreensão, que é aquela que nos define, que é muito mais profunda. É uma compreensão emocional, é uma compreensão psicológica, é mais ou menos uma coisa que vem de dentro. E é esta consciência muito mais profunda que precisa desse diálogo, desse trabalho, da gente brincar com isso, né? Vamos brincar com a nossa dor para fazê-la menos feia, para talvez torná-la até, eu não digo bonita, porque não é essa a ideia, mas torná-la uma amiga. Porque ela nos indica uma série de coisas que precisam ser mudadas, sejam elas quais forem, como forem, ou pelo menos mudar a nossa visão das coisas, né? Talvez nos trazer uma possibilidade de maior desapego, né? Então isso também é uma questão importante e profunda, né? Mas veja bem que nós também não estamos pensando em dor como autoflagelação. Muito pelo contrário, né? Aí eu estou evoluindo. Não é muito pelo contrário. Ninguém aqui propõe. A dor, o que nós queremos também é que a dor deixe de ser vista como algo que dói, e sim como um momento de transição. Mudando o olhar, você fala, olha, isso aqui é um chamado para mudança. E a mudança nos traz desconforto, né? A gente tem que passar por um novo momento que você parece que vai começar tudo de novo. Seja como for, vamos pensar num relacionamento, você termina um relacionamento, e aí começar tudo de novo. Às vezes não é tanto a dor da perda daquela pessoa, mas muito mais a dor
da consciência do enfrentamento de que você vai ter que passar. E outra coisa, será que a nossa relação com a solidão, nós vemos a solidão como um horror? Será que a solidão é tão horrorosa assim? Então, existem muitas coisas a serem questionadas por trás de todos os tipos de dores, né? Inclusive as dores físicas também, não resta dúvida. A gente precisa também fazer esse enfrentamento. Elas têm um ponto em comum, como nós vamos trabalhar. Em suma, o nosso clube é isso. Agora você fala, por que um clube? O clube, porque o que você pode entender como um clube? É um local onde as pessoas, todas igualadas, né, são todos membros, sócios, não tem hierarquia nenhuma. Aqui eu estou me posicionando como vocês, vou falar das minhas dores, quero que vocês discordem de mim, critiquem, seria mais ou menos isso. Para que a gente possa amadurecer a ideia. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, não, eu estou aqui para conjuntamente podermos aprender nas nossas falas, nas nossas trocas, e tenhamos um espaço que não existe em que a gente possa se abrir e falar sobre as coisas que nos importam. E eu acho que não existe nada mais que seja importante para nós do que o enfrentamento das nossas dores, por todas as razões que eu já coloquei, né? Porque a dor é estrutural, ela é estrutural na natureza, ela é estrutural em tudo, no sentido da finitude, do deixar de ser, da perda, da ausência de si próprio, porque tudo que existe é mudança, transformação, nunca se encontra. Como vai se encontrar? Porque você já não é o mesmo que você foi ontem. E a gente tenta se fazer permanecer e continuar. Isso é uma dor incrível, porque é muito mais bonito a gente amanhecer se perguntando, bom dia, para si próprio, né? No meu caso, Renato. Bom dia, Renato. Quem é esse novo Renato que está surgindo dentro de mim? Porque no fundo é assim, né? Que as coisas, se a gente abrir o olhar, a gente vai perceber que mesmo aquilo que aparentemente permanece, sempre tem algo diferente. A mesma música, quando ela é ouvida na segunda vez, ela já não tem o mesmo gosto, né? Eu até brinco, né? O primeiro copo de chopp que você toma sempre vai ser diferente do segundo, né? E sempre será diferente da sensação. Existem semelhanças, sem dúvida, existe algo que permanece, mas não é o mesmo. Sabemos que não, porque a nossa percepção, o nosso sentir mudou também. Não são as coisas só que mudam, mas a forma como nós captamos as coisas também muda, porque nós mudamos, o nosso emocional muda, tudo é transformação, então não existe permanência, e essa é uma dor existencial, de tudo da existência, não é? Então, por que eu acho que a dor é alguma coisa não só que nos une, mas que, no meu entender, traz a sensação de família? Porque é um elemento comum. Quando eu falo de dor, você vai se sentir irmanado a mim, né? Quando você me fala da sua dor, você está dividindo algo muito pessoal. É como se fosse um presente. Eu me sinto unido como se fosse família, né? A família das dores, né? Os seres ligados pela dor, e somos. E isso nos irmana de uma forma muito profunda. Eu acho que a nossa dor é a nossa maior grandeza. É aquilo que nos constrói enquanto ser. E quanto mais nós temos a maturidade de trabalhar com ela, mais preciosas trocas a gente pode estabelecer. E é esse o chamado que eu quero. Eu quero ter essa oportunidade. Eu estou chamando vocês porque eu estou precisando disso. Espero que existam outras pessoas que também precisem, como eu, e que venham, em ponto igualado, me ajudar nessa proposta. Eu quero colaboradores na proposta, que tragam as suas dores. Assim como eu quero trazer aqui as minhas, né? Sem dúvida. Porque senão eu não me posicionaria aqui de jeito nenhum. Eu não estaria aqui se não fosse para também abrir as minhas. Não porque eu tenha necessidade de falar sobre elas, claro que tenho, mas não é essa a intenção. Eu preciso ouvir.
Eu preciso que as pessoas coloquem as suas visões, suas posições, para que as minhas se alarguem. Como que eu vou mudar a minha visão se eu não bebo de outras pessoas trazendo visões opostas, ou pelo menos que acrescentem a mim algum elemento que eu não estou vendo, e vice-versa? Vamos nos trabalhar, vamos nos ajudar. Então a proposta é de participação, é de parceria, né? Acho que é muito mais isso, vamos ser parceiros, né? E como a minha proposta, isso em termos de convite, e eu termino o vídeo aqui, né? Que é o nosso convite, vamos ser parceiros na dor, né? Vamos ser membros desse clube em conjunto, vamos ser, acho que a ideia principal que define talvez seja: vamos nos encontrar nos nossos desencontros. É esse o convite, é essa a proposta. Um abraço para todos vocês.